O Palmeiras vai contratar substituto para Dudu, que não joga mais em 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Corinthians, que rejeitou a primeira proposta por Yuri Alberto, mas recebeu oferta de um clube austríaco por outro atacante. Já o São Paulo pode acabar perdendo o Wellington, lateral esquerdo, que interessa ao Brentford. Tem novidade também importante a respeito do Flamengo. Marcos Braz e Gabigol estão rachados, rompidos, praticamente não se falam. Já Hazard, atacante que já fez muito sucesso em Copa do Mundo com a camisa do Chelsea, mas foi mal no Real Madrid, segue desempregado. Ele caberia no futebol brasileiro para completar as últimas do mercado. Situação de John Textor, que vive fase espetacular com o torcedor do Botafogo, mas está com um filme queimado na França, além de uma série de outras novidades. Vou passar tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, que tem, entre outros, Caleri como seu embaixador. E na aposta ganha tem uma dica super legal. Fazendo o seu cadastro agora no link que está no comentário fixo, você já ganha R$ 5 para começar a apostar. Não pode perder essa chance, certo? Quero colocar na tela os jogos de brasileiros na Libertadores e Sul-Americana dessa terça-feira para deixar meus palpites. Tem Internacional e Bolívar. O Inter venceu na altitude de La Paz por 1-0. Para mim, vence de novo. Já o Corinthians, que venceu o Estudiantes em casa por 1-0, vai dessa vez para a Argentina. Imagino vitória do Estudiantes por um gol de diferença e decisão por pênaltis. E você, gosta de futebol? Dá seus pitacos? Então pegue agora mesmo o link que eu estou deixando no comentário fixo, já faz seu cadastro e vem se divertir comigo aproveitando esses R$ 5 que os caras estão dando. Não dá para perder essa chance, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Internacional, jogo super importante contra o Bolívar, e a expectativa dos dirigentes é de um público superior a 50 mil torcedores. Quebra de recorde de público e também de receita na temporada, isso sem falar na chance real de chegar às semifinais da Libertadores, o Inter totalmente mobilizado nessa competição. Quero falar sobre Endrick, o atacante do Palmeiras, só esteve em campo em 2 dos últimos 9 jogos do Palmeiras, completamente sem espaço com o técnico Abel Ferreira. Esses 2 jogos, ambos saindo do banco de reservas. Importante contar aqui da sequência de 9 jogos, e um deles ele nem pôde ser relacionado porque estava suspenso. O Endrick foi expulso em um jogo da Libertadores da América e precisou cumprir na partida de ida contra o Deportivo Pereira. Bora falar agora sobre um conselheiro do Atlético Mineiro que quis comprar a bola do primeiro jogo da Arena MRV. Chegou a oferecer R$ 100 mil. O Atlético recusou porque vai levar essa bola para o museu que está sendo criado. Saideira do giro de notícias. Reunião nessa terça-feira pode definir a saída da técnica sueca Pia Sundhage. Ela é comandante da seleção brasileira, ainda tem contrato, mas diante do fiasco da seleção na última Copa do Mundo, a tendência é que ela caia. Inicialmente a reunião estava marcada para essa quarta, mas como se sabe que ela vai nessa terça à sede da CBF, os caras podem antecipar o papo e definir pela saída dela. Quero contar também que Marcelo Teixeira vai oficializar sua candidatura à presidência do Santos no próximo dia 12. Tem uma reunião nesse dia marcada por pessoas do seu grupo político lá no Santos, e aí deve haver essa oficialização. Marcelo Teixeira, que foi um dos principais presidentes da história do Santos numa história mais recente. Quero falar agora sobre John Textor repercutindo a capa dessa terça-feira do jornal L'Équipe. O jornal francês conta sobre a péssima fase do clube dele lá na França, do Olympique de Marselha, com críticas pesadas ao investidor americano, que é também dono do Botafogo. Se por aqui ele anda bem com um torcedor, lá na França a coisa anda mal. De acordo com L'Équipe, o Lyon está mal administrado, os dirigentes, os gerentes de futebol perdidos, especialmente na montagem do time. Vale a lembrança de que o Lyon somou só 1 ponto nas 3 primeiras rodadas do campeonato francês para completar. O próximo jogo é contra o poderoso PSG. Lyon que deve contar com reforços de Lucas Perry e Adrielson a partir de janeiro. A dupla de jogadores do Botafogo se muda para a França tão logo a temporada de 2023 terminar. Se as coisas vão mal para o Textor na França, vão muito bem no futebol brasileiro. O Botafogo tem mais de 90% de chances de título, de acordo com o Infobola e também com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. Botafogo, com a conquista encaminhada, vive semana importante.
Nessa quarta-feira, jogo de volta contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, na ida empate 1-1 no Rio de Janeiro. No sábado, confronto absolutamente decisivo contra o Flamengo no Newton Santos. Em caso de vitória, o Botafogo abre 18 pontos e elimina de vez o seu grande rival. Bora falar agora sobre Gabigol e Marcos Braz, que racharam de vez. O clima entre os dois anda ruim desde um intervalo do jogo entre Flamengo e Fortaleza. Na oportunidade, o Gabigol se machucou, precisou ser substituído e reclamou com o Marcos Braz por conta da condição do gramado. Ele dizia que era inadmissível que alguém, como dirigente do Flamengo, permitisse que o Fla jogasse com um campo tão ruim. O Gabigol acabou se excedendo, especialmente depois de saber que não poderia ir embora por causa do doping. E ele passa a xingar o Marcos Braz, isso diante de vários outros atletas. O Braz responde com xingamentos, o clima fica péssimo, o Gabigol inclusive é multado nos dias seguintes. Desde então a dupla não se fala. E o Gabigol, ao que se sabe, tem feito o possível e o impossível para atacar o Marcos Braz. Recentemente, inclusive, ele curtiu uma postagem que cobra protestos contra a diretoria do Flamengo. Isso pegou extremamente mal internamente. Isso tudo em meio ao processo de renovação do contrato do Gabigol. O vínculo dele com o Fla se encerra em dezembro do ano que vem e quem cuidaria desse processo de extensão do vínculo é justamente o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Nessa terça-feira à noite, o Gabigol faz aquela festa de aniversário dele pelos 27 anos, a festa que se auto-intitula O Poderoso Gabi. E ao que consta, Marcos Braz não foi convidado, apesar deles terem até esse episódio uma relação muito boa. Antes de mudar de assunto, só uma informação super importante: Arrascaeta e Luiz Araújo estão praticamente fora das finais da Copa do Brasil. Os dois tiveram constatadas as mesmas lesões musculares, com um período de recuperação de mais ou menos 35 dias. Foi esse o período em que o Eric Pulgar precisou para voltar a jogar. Foi a mesma contusão do Luiz Araújo e do Gabigol aconteceu, do Luiz Araújo e do Arrascaeta também aconteceu com o Pulgar. E o chileno precisou de 35 dias para voltar. Se a situação se repetir com os dois outros atletas, com a Arrasca e com o Luiz Araújo, eles não jogam nem no dia 17, partida de ida, no Maracanã, nem no dia 24, partida de volta contra o São Paulo, no Morumbi. Bora falar agora sobre um jogador super importante, livre no mercado. Eden Hazard, jogador belga, com passagem brilhante pela seleção do país dele, jogou demais com a camisa do Chelsea, não foi bem nas 4 temporadas pelo Real Madrid. O Hazard está livre no mercado, não conseguiu o clube até agora, chegou a ser especulado no Botafogo. Teve uma reportagem dizendo que Estados Unidos, Arábia Saudita e Botafogo eram as alternativas mais viáveis para o Hazard. O Botafogo já descartou, disse que o ciclo de contratações está fechado, mas existem alguns outros clubes brasileiros que seguem em busca de estrelas internacionais. Você sabe que nesse momento só pode se contratar jogador desempregado. Caso, por exemplo, do Hazard, que vem de uma temporada tenebrosa com a camisa do Real Madrid, só 10 jogos com 1 gol e 2 assistências. Números que contrastam com, por exemplo, a temporada 2018-2019, quando ainda era do Chelsea e marcou 52 gols, fez 52 jogos com 21 gols e mais 17 assistências. Chance do Hazard pintar no Brasil é praticamente zero, até porque nossa capacidade financeira é muito menor do que a de clubes europeus. O Hazard está esperando por ofertas de clubes medianos ou bons das principais ligas do futebol europeu. Se você sonhou com o Hazard, saiba que a chance é muito pequena, para não dizer próxima de zero. Bora falar agora sobre o Corinthians, que segue com uma preocupação: venda de atletas. Nessa segunda-feira, o Timão recusou a oferta do West Ham, que veio pelo Yuri Alberto. Se o Corinthians aceitasse, ficaria com 9 milhões e meio de euros ou 50 milhões de reais por 25% dos direitos econômicos. Embolsaria os 50 milhões e ainda teria direito a mais 25% de uma venda futura. O Corinthians entende que vender o Yuri Alberto, especialmente depois das saídas do Roger Guedes, do Adson e do Murilo, pegaria muito mal. Precisaria ser uma oferta muito alta. O jogo dessa noite contra o Estudiantes pode até determinar ou facilitar a saída do Yuri Alberto. Em caso de eliminação, o Corinthians não teria mais um título para disputar e a chance dele sair seria maior. Mas isso só vai acontecer se o West Ham melhorar sua proposta. Pelos 9 milhões e meio de euros, não há chance de acordo. Além da questão, o Yuri Alberto ainda pintou um outro clube interessado pelo Giovani, atacante das categorias de... Ele era do Novo Horizontino, foi comprado para a base do Corinthians e acabou sendo promovido para o time principal. Chegou a disputar Sul-Americano e Mundial da categoria Sub-20, mas no time principal não tem conseguido fazer grande diferença. O interessado no Giovani é o Áustria Viena.
time austríaco, que quer o jogador por empréstimo de uma temporada com a opção de compra de 4 milhões de euros. O Corinthians não demonstrou tanta intenção de negociá-lo, especialmente por conta dessa saída de forma de por empréstimo sem qualquer compensação financeira. Se o Austria Viena melhorar a oferta, especialmente em relação a esse primeiro momento, pode até pintar acordo. Vale a lembrança de que o Corinthians pagou 3 milhões de reais por 65% dos direitos econômicos. Uma venda por 4 milhões de euros seria um enorme acerto do ponto de vista financeiro. Resta saber se o jogador não poderia ser mais útil com a camisa do Timão. A última sobre o Corinthians: Murilo vai receber no Nottingham Forest 17 vezes mais do que seu salário nos tempos de Corinthians. Murilo, que embarcou nessa segunda-feira para a Inglaterra, chega nessa terça-feira, passa por exames médicos e até essa quarta deve estar com tudo assinado. Bora falar agora sobre o São Paulo, com a possibilidade de o lateral esquerdo Wellington ser negociado ainda nessa janela de transferências. A janela lá na Inglaterra se encerra no dia 1º, ou seja, sexta-feira. Ao longo dessa terça, o Robson Ferreira, que é representante do atleta, vai ao Morumbi para se reunir com os homens do departamento de futebol e entender o que o São Paulo quer para negociar o Wellington com o Brentford. Esse time inglês quer contratar o atleta e pediu que o Robson abrisse a negociação com o São Paulo. A ideia do Brentford é entender quanto o São Paulo quer para negociar o atleta. Vale a lembrança de que o Wellington tem contrato com o São Paulo só por mais 1 ano e 4 meses. Ou seja, se não vendê-lo agora, o São Paulo vai correr um enorme risco de perder o jogador de graça daqui a 1 ano e 4 meses ou receber ofertas ainda menores nas próximas janelas. O que pega hoje para o São Paulo é o risco de vender o Wellington e não ter o Caio Paulista para as partidas finais da Copa do Brasil, marcadas para 17 e 24 de setembro. Caio Paulista está na fase final de recuperação de uma lesão, já saiu da fase da transição, já saiu do departamento médico e está naquela transição entre a fisioterapia e o campo. Importante contar que recentemente o São Paulo recusou uma oferta do CSKA, era uma oferta de 3 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos. O CSKA já contratou o Juninho Capixaba, que era do Red Bull Bragantino. Algumas semanas antes, o Besiktas da Turquia havia oferecido 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O São Paulo também recusou. O que pode ser a melhor das ofertas do Brentford? Algo na casa de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Resta saber se o São Paulo vai ou não aceitar. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente Júlio Casares e o presidente não cravou a permanência do Wellington, mas disse que precisava ouvir o que o Brentford tem para oferecer antes de levar o caso adiante. Ainda sobre o tricolor, Lisiero, que não tem sido utilizado, uma série de empréstimos, pode estar de mudança para o Yverdon da Suíça, negociação de empréstimo com opção de compra de 3 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. São Paulo já concordou com essa negociação, restam detalhes burocráticos. Caso o negócio saia, o São Paulo vai ter que torcer para que o Lisiero vá bem lá na Suíça, para que o negócio possa ser sacramentado. Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão pensa em contratar um substituto para Dudu. Você sabe que o Dudu teve uma lesão séria no joelho, ligamento cruzado e menisco foram atingidos. Tempo de recuperação de 6 a 8 meses. No melhor dos cenários, o Dudu voltaria a jogar em fevereiro do ano que vem. No pior dos cenários, ele voltaria em abril. Diante desse cenário, muito torcedor do Palmeiras perguntando se o Verdão pensa em contratar alguém para substituir o Dudu na reta final do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. A resposta que eu ouvi de um dirigente importante do Verdão foi a seguinte, abre aspas: já seria difícil achar um substituto para o Dudu com a janela aberta. Imagina com ela fechada, exclusiva para jogadores desempregados, fecha aspas. Palmeiras não acredita que encontrará boa opção no mercado. A menos que apareça um nome do nada, não deve pintar contratação. Nicola, mas o Palmeiras não precisaria se reforçar? Imagino que sim. Mas se o Palmeiras não conseguiu contratar jogadores enquanto tinha a janela toda aberta, foram só 2 contratações, ambas lá no comecinho do ano, com o Arthur, que veio do Red Bull Bragantino, e o Richard Rios, que veio do Guarani. Muito difícil imaginar que a contratação possa acontecer agora, só 3 meses para o fim da temporada. A tendência é que o Palmeiras vá com esse elenco mesmo, tendo recusado recentemente ofertas por o Gustavo Gomes e uma sugestão, uma sondagem pelo Rony. O Palmeiras diz que só vai vender atletas nessa temporada pelo valor da multa rescisória. Nicola, mas e a especulação que surgiu de que o Verdão gostaria de contratar o Matheus Gamarra, zagueiro do Olímpia? Essa informação foi divulgada por um setorista do Palmeiras chamado Diego Firmino. Levei essa história para a minha fonte lá no Palmeiras e a pessoa riu, dizendo que esse jornalista não consegue acertar nenhuma informação sobre o Palmeiras. A frase foi a seguinte: não tem absolutamente nada sobre esse jogador, fecha aspas. Então, o Palmeiras está fechado para contratações,
não vai trazer mais ninguém na temporada de 2023. A ideia é tentar avançar na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro com o seu atual elenco. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com outro vídeo. Tem também live do Nicola. Abraço, tchau!